Este é mais um chá com terapia dos Guardiões da Luz. O nosso chá com terapia é um bate-papo informal entre terapeutas, ou também podemos trazer convidados do site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. E no nosso chá de hoje, nós vamos abordar um tema que é muito atual, que é o respeito. Todo mundo fala de respeito, todo mundo quer ser respeitado. Mas será que eu também uso de respeito para com o outro? Eu respeito os outros? Eu respeito o direito do outro? Eu respeito a mim mesma? Então, Manon, como é que é esse lance de respeito para você? Josi, realmente o respeito, assim, é algo muito importante e, assim, de acordo com aquilo que a gente vibra, é o que a gente vai atrair. Então, o primeiro passo é o autorrespeito. Então, olhar para si e ver se realmente, será que eu estou me respeitando? E quando a gente fala, né, em autorrespeito, é respeitar as minhas vantagens, aquilo que eu acredito, os meus desejos. Então, não é fazer para agradar o outro, mas me posicionar de uma maneira de ser autêntica, né, de ser verdadeira, de ser eu mesma. Então, o respeito tem muito a ver, né, entenda assim, com a verdade, com a integridade de você, né, realmente mostrar assim, quem você é. E quando você demonstra o respeito, a sua posição energética, né, o posicionamento energético é muito forte. Então, aquilo ali fica impregnado de tal maneira, até de impedir, assim, de ser invadida, né, de terceiros invadir o nosso espaço. Porque quando você se coloca de uma maneira energética, não significa ser agressivo, ser autoritário, ser arrogante, mas com uma posição realmente, uma energia que te faz, né, postar ali a sua essência, a sua verdade. O que você acha, Mara? Tudo é o seu posicionamento, né? Se eu não estou, primeiro, bem comigo mesmo, com uma baixa estima, não tenho amor, a base, né, do respeito vem o amor próprio. Que quem não tem amor próprio não vai se respeitar. E vice-versa, quem não se respeita não tem amor próprio. Um puxa o outro. Observei, não só nos meus assistidos, nos meus clientes, mas também é uma coisa que, se nós quatro aqui e as pessoas que vão assistir nosso chá, observar como a gente respeita e admira um artista, uma celebridade, um político, mas a gente não tem esse mesmo respeito, consideração, valorização para com a gente, sendo que não é só o artista, o famoso, a celebridade que tem capacidade, inteligência, nós também somos, porque a gente também pensa, também tem pensamento, raciocínio, então vem daí também, talvez uma coisa cultural ou uma mania coletiva de aplaudir aquela pessoa que às vezes nem é tão assim, mas ela é famosa e eu não me aplaudo, né? Aplaudir as minhas pequenas vitórias aqui no dia a dia, no nosso cotidiano, quando eu consigo uma conquista, uma melhora, por mais simples que seja, eu me aplaudo, é uma forma de respeitar, não é, Andréia? Vamos ouvir a Andréia. Sim, dando continuidade, né, ao que vocês falaram aí, esse respeito, eu tenho notado que as pessoas, ultimamente, elas estão muito pensando só no umbigo delas, né, só nelas, estão numa busca desenfreada do amanhã, do meio material, de coisas mais que não são palpáveis, né, agora no momento, não vivem o presente, e às vezes não prestam atenção na pessoa que está do lado dela, ou mesmo não prestam atenção nas pessoas com que elas estão lidando, e só buscando o bel prazer.
E aí elas não pensam assim, olha, a minha atitude, será que eu estou desrespeitando esta pessoa que está aqui do meu lado, ou está na minha frente, ou mesmo nem conheço, estou conversando com ela por um telefone, alguma coisa? Por quê? Porque eu só fico me olhando, o meu desejo, o que eu quero para mim, né? E aí esqueço de pensar que, olha, e o outro? Então, as pessoas não estão vivendo o presente agora, as situações, prestando atenção nos sinais que estão à volta dela, e aí às vezes atropelam, né? Estão atropelando as situações, atropelando o outro, e aí que entra o desrespeito, né? Estou desrespeitando, porque eu tenho os limites, né, da nossa vida. Eu vou até onde eu posso ir, até onde eu não estou desrespeitando o outro, né? E tem muita gente que não está olhando para isso e começa a reclamar. Começa a reclamar, tipo assim, ai, as pessoas não me respeitam, eu falo, ninguém me escuta. Mas será que ela está ali no presente? Será que ela está olhando também para as necessidades do outro que está ali convivendo com ela? Então, dar uma parada, gente, e observar isso, né? O respeito que a gente está trazendo hoje não é o respeito somente com você, o principal é com você, mas também com as situações e as pessoas que você está lidando. E aí, estando presente no momento, assim, prestando atenção nas suas atitudes, que você vai ver se você está respeitando ou não o outro. Né, Jô? Exatamente. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não me respeito, eu não consigo respeitar nada nem ninguém. O respeito, eu não conheço isso. Como é que eu vou dar alguma coisa que eu nem sei o que é? Não vai rolar. Então, como é que a gente começa a aprender o respeito quando a gente é pequeno? A gente respeita nosso pai, nossa mãe, aqueles que cuidam da gente, aí depois a gente vai respeitar a professora, aí daqui a pouco a gente já está mais adolescente, a gente começa nessa de rebeldia, que não tem que respeitar nada nem ninguém. Aí daqui a pouco a gente vira adulto, a gente começa a sentir na carne o que é a falta de respeito, porque aí os outros iguais também vêm também tirar casquinha da gente. E a gente também vê muita coisa de, assim, no geral, no coletivo, né, que hoje em dia tudo pode. Eu posso tudo aquilo que eu quero para mim, desde que eu não invada o espaço do outro. Eu tenho que, cada um no seu quadrado. Se eu quero alguma coisa, ok, eu posso fazer aquilo? Posso. Mas é bom, é justo, vai ser legal para todo mundo? Porque se não responder a isso, não vai ficar bom. Porque eu não posso querer invadir o espaço do outro. Isso é o desrespeito. O meu respeito é fazer aquilo que eu quero. Ok, eu estou me respeitando, a minha vontade, o meu querer. Mas a minha vontade, o meu querer, não pode desrespeitar o outro. Então, o que está acontecendo é uma falsa valorização de algumas coisas, é a inversão de valores. Eu valorizo o que é meu, mas não valorizo o que é do outro. Então, por exemplo, eu pego o meu carro e coloco em cima da calçada. Mas ali não vai gerar uma multa? Vai. Ah, mas eu pago a multa. Sim, mas a palavra respeito não foi usada. Eu estou desrespeitando o quê? Uma lei. Essa lei existe para o bem de todos. Então, é isso. O que está acontecendo agora é exatamente isso. Eu não tenho respeito, então eu não respeito. E quanto mais isso acontece, mais eu também sofro, porque eu também vão fazer comigo, eu também vou receber falta de respeito, porque aquilo que a gente dá, a gente recebe de volta. Tranquilamente, é a lei do universal, né, Manon? Isso, Josi, quando você comentou a questão aí, né, do carro, por exemplo, né, na vaga, me veio aqui a lembrança, é incrível como a gente ainda vê
certas pessoas, né, em vagas, por exemplo, de idosos, deficientes, gestantes. Não, eu vou parar aqui rapidinho. Sim. Gente, isso é questão de moral, de ética. Olha só o nível, né, do respeito que essas pessoas que têm, né, essa mentalidade, esse pensamento, de, não, é só um pouquinho rapidinho. E o outro, como é que fica? Será que naquele rapidinho, independente de ser rápido ou não, né, a questão realmente do respeito às legislações, né, e tudo. Então, a vaga não é, se não é para a pessoa, não é para estar ocupando ali. E aí, quando a André trouxe na questão de aí, né, remete sim, você está olhando muito para o seu bel prazer. Então, olhando para si e esquecendo do outro. E quando a gente fala assim, também me veio à cabeça muita questão do corporativo, né? Que às vezes empresarialmente, né? Nas competições ali, então no profissional querendo se destacar ou querendo alcançar um cargo melhor, então acontece, a gente sabe, né? Que infelizmente às vezes no mercado de trabalho, então essa falta de respeito para poder você estar atingindo ali seu objetivo, independente em cima de quem que você vai passar, que você vai atropelar, né? O que você vai fazer com o outro. Mas o olhar também é importante de trazer, não só esse olhar corporativo, empresarial, mas também vamos pensar na questão familiar. Vamos olhar para dentro de casa. Você respeita, às vezes, o seu filho, né? Respeita ali o seu companheiro. Então, por exemplo, não é porque eu sou mãe que eu vou impor ali o meu autoritarismo, não tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, olha aí a importância, né, de respeitar o outro. E eu só consigo respeitar o outro a partir do momento que eu me respeito também. Então, olhar para tudo isso. E outra colocação também que eu queria trazer é que a gente, né, ouvimos falar assim, que respeito é a resposta do peito, né? Então, aquilo que vem de dentro da gente. Então, aquilo que faz sentido, que é a verdade. Então, olha aquele lá que coloca, estaciona o carro rapidinho numa vaga de deficiente, ou seja, o que vai dentro de si? Quais são os seus valores, quais são os seus princípios que deixa transbordar? O que você acha, Mara? Você trouxe bem inteligente que é a resposta do peito. O que eu sinto aqui, no meu sentir, relacionado aos valores, né, Manu? Então, essa questão que você trouxe de estacionar na vaga de um deficiente, de um idoso, uma vaga que tem prioridade, né? Mas a gente não sabe qual é a resposta do peito daquela pessoa que faz isso, então a gente está olhando de fora. Se essa pessoa for um médico ou um profissional e ele tem um horário para cumprir, então ele tem a lista de valores dele, então ele vai atender um paciente, uma consulta, ou ele é um profissional liberal, um advogado, ele tem uma pessoa esperando e ele teve um problema no trânsito e não acha vaga. E ele tem como principal valor dele o comprometimento para com o próximo, o respeito com aquela pessoa que está lá o aguardando e o comprometimento com o próximo. Então, ele vai pelos degraus. Ele vai passar por cima do respeito da vaga do idoso, pensando assim, não é rápido, eu vou lá, falo para a pessoa, estou aqui, volto lá e procuro uma vaga com calma. Por quê? Porque o primeiro valor dele é o comprometimento que ele tem para com o próximo, que é o cliente dele, o paciente. Então, no meu modo de ver, essa é a resposta do peito. O que bate primeiro aqui? Quem primeiro eu vou atender dentro do meu valor? Meu cliente que eu me comprometi, tal hora eu estarei aqui, só que eu tive um imprevisto no trânsito. Então, eu tenho essa vaga, eu ponho aqui, vou lá, olha, eu já volto, eu já estou aqui, você me aguarda 5 minutinhos que eu vou estacionar direito no carro, que eu não estacionei bem, eu já volto. Então, meu modo de ver é entrar a compreensão, compreender as motivações. Porque quando eu tenho compreensão do porquê que aquela pessoa fez isso, automaticamente eu puxo a minha aceitação e vibro melhor. Aí tudo vai se encaixando e eu vou ser respeitada. Porque eu também estou respeitando o que aconteceu com a pessoa fazer isso. Deve ter acontecido alguma coisa. Não sei, é meu
você puxou isso aí, meu espírito falou aqui, entendeu? Sei, veio isso. Vamos lá, Andréia, tem a palavra. Não, então, é isso mesmo. E aí, aquilo que eu falo, né? Estar presente na situação. Então, você vai observar a situação. Por que será que aquela pessoa agiu daquela maneira? E aí, analisar isso. E, às vezes, você não toma como um desrespeito. Quando você analisa e está presente na situação, você observa o porquê que ela está fazendo aquele movimento, né? E às vezes não atinge você como um desrespeito. Mas a gente está falando do respeito no geral, é um aprendizado, né? Porque, como acho que foi a Jo falou no início, é desde pequeno que a gente aprende, né, a ter esse respeito, mas a gente aprende através de observar os exemplos de quem está próximo a nós. Então, observando esses exemplos, a gente vai aprendendo, e não é de uma hora para outra, né? Vai criando, vai construindo esse aprendizado. E até às vezes chega na vida adulta e a gente não teve aquele aprendizado e a gente não sabe. Mas a gente começa a conviver com certas pessoas e ver o quanto que ela respeita o outro e quanto ela se preocupa com o que o outro, né? O bem-estar do outro. E aí eu vou observando e vou vendo assim, nossa, eu também tenho que respeitar a outra pessoa. Eu sempre ensinei aos meus filhos assim, ó, só faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, entende? Então, não faça aquilo que você não gostaria que fizessem, que aí eu estou respeitando o outro. Então, se você olhar para essa ótica, né, prestar atenção nisso, você vai sabendo que um simples, né, nós somos terapeutas, né, a gente marca a nossa consulta e estamos ali no horário certo. Há imprevistos? Há imprevistos, de todos os lados. Do lado do terapeuta, do lado do assistido, sim. Mas aí você ter o respeito com ele e procurar da melhor maneira possível contornar a situação, porque há imprevistos, mas não aquela situação que ocorre normalmente, toda vez, e eu não ligo, não estou nem aí sim, aí é um desrespeito. Agora, há imprevisto, sim, né, Jô? Exatamente. A gente sempre sabe que pode acontecer um imprevisto. E, diante do imprevisto, as nossas ações, que já estão marcadas, com horário marcado, pode acontecer um atraso, pode acontecer uma falta. Agora, se chegou naquele horário, ou próximo daquele horário, eu não vou conseguir, qual é a minha obrigação? Avisar a pessoa. Não é querer avisar a pessoa 15 minutos depois. Eu tenho que avisar 15 minutos antes, porque se eu acho que eu não vou conseguir chegar a tempo, eu vou avisar a pessoa 15 minutos antes. E, no nosso caso de terapeutas, a gente pede até que as pessoas avisem com 24 horas, porque a sessão está marcada. Aquela sessão tem um valor a ser pago. Se eu sei que naquele dia seguinte eu vou ter um imprevisto, então, normalmente, se a pessoa avisar com 24 horas de antecedência, eu tenho como remanejar esse horário para um outro dia e a pessoa não perder aquele dinheiro que ela já pagou. Mas, assim, o principal é quanto a gente está presente. Porque se a prioridade é que é fundamental. Será que aquela minha consulta tinha mesmo uma prioridade? Porque, às vezes, acontecem coisas que sou eu mesma que estou sabotando o negócio. Eu não quero ir, aí acontece uma coisa, acontece um imprevisto, acontece um problema, porque as energias, elas se convergem, né? Mas nosso tempinho já acabou. E isso aí é papo para mais de metro.
Porque falta de respeito, inclusive a gente não considera que está desrespeitando, né? A gente reclama quando o outro não respeita a gente, mas a gente sempre, não desrespeitei, é que aconteceu um imprevisto. Sim. Mas será que eu teria condições de ter avisado com antecedência? Não sei. Mas cada um é seu cada um. A gente trouxe esse tema justamente para trazer uma luz sobre isso. Trazer uma luz principalmente sobre mim mesma. Como eu estou fazendo comigo mesma? Eu estou me respeitando? Ou eu só estou exigindo o respeito do outro? Então, vamos pensar sobre isso. Se vocês gostaram do nosso chazinho, deem um like, assinem lá o sininho para poder receber as notificações quando a gente colocar conteúdo. Se inscrevam no canal, tem muita coisa legal, tem vários programas que a gente põe. E tudo para quê? Para trazer justamente conhecimento, trazer luz, lucidez e conhecimento. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente vai conseguindo viver bem. Porque o que é viver bem? É satisfação própria. Não existe outra coisa. Então, um brinde do nosso chazinho e até o próximo. Bye, bye.